2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 6. Cooperando com ele, também exortamos vocês a não aceitar a bondade merecida do Criador e perder de vista o objetivo dela. Pois ele diz: num tempo aceitável ouvi você e num dia de salvação o ajudei. Vejam, agora é o tempo especialmente aceitável. Vejam, agora é o dia de salvação. De modo algum damos motivo para tropeço, para que o nosso ministério não seja criticado, mas nós nos recomendamos de todos os modos como ministros do Criador, por perseverar em muitas provações, em tribulações, em tempos de privações, em dificuldades, em espancamentos, em prisões, em tumultos, em trabalho árduo, em noites sem dormir, em ocasiões sem comer, pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito eterno, pelo amor sem hipocrisia, por palavras verdadeiras. Pelo poder do Criador, por meio das armas da justiça na mão direita e na esquerda, por meio de honra e de desonra, por meio de difamação e de boa fama. Somos considerados como enganadores, embora sejamos verdadeiros, como desconhecidos, embora reconhecidos, como prestes a morrer, mas, vejam, estamos vivos, como castigados, embora não entregues à morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, e ainda assim possuindo tudo. Nós abrimos a nossa boca para falar com vocês, coríntios, e abrimos amplamente o nosso coração. Não estamos limitando nossos sentimentos por vocês, mas vocês estão limitando seus ternos sentimentos por nós. Assim, como retribuição, falo como a meus filhos. Abra também amplamente o seu coração. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre o Machia e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo do Criador e os ídolos? Pois nós somos templo de um Criador vivente, como o Criador disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Yahweh, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. E eu me tornarei pai para vocês, e vocês se tornarão filhos e filhas para mim. É o que diz Yahweh, o Todo-Poderoso. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 7. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a pureza no temor do Criador. Deem lugar a nós no seu coração. Não fizemos injustiça a ninguém, não corrompemos a ninguém, não nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condenar vocês. Pois eu já disse que vocês estão no nosso coração, para morrer conosco e para viver conosco. Uso de muita franqueza ao falar com vocês. Tenho muito orgulho de vocês. Estou plenamente consolado, estou transbordando de alegria em toda a nossa aflição. De fato, quando chegamos à Macedônia, não tivemos alívio, mas continuamos a ser afligidos de todos os modos. Havia lutas por fora, temores por dentro. Mas o Criador, que consola os desanimados, nos consolou com a presença de Tito, e não somente com a presença dele, mas também com o consolo que ele recebeu por causa de vocês, pois ele nos contou do seu desejo de me ver, da sua profunda tristeza, da sua sincera preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Pois, mesmo que eu os tenha entristecido com a minha carta, não lamento isso. Embora a princípio eu tenha lamentado, porque vejo que a carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a sua tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo a vontade do Criador, e assim não foram prejudicados em nada por nossa causa. Porque a tristeza segundo a vontade do Criador produz o arrependimento que leva à salvação, e disso ninguém se lamentará, mas a tristeza do mundo produz a morte. Pois vejam que diligência a sua tristeza segundo a vontade do Criador produziu em vocês, fez com que se reabilitassem, que ficassem indignados, que tivessem temor, desejo sincero e zelo, que corrigissem o erro. Vocês demonstraram em todos os sentidos que são puros nesse assunto. Embora eu tenha escrito a vocês,
Não fiz isso por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele contra quem se cometeu o erro, mas para que ficasse claro entre vocês, à vista do Criador, a sua diligência em nos obedecer. É por isso que fomos consolados. Mas, além do consolo que recebemos, nós nos alegramos ainda mais por causa da alegria de Tito, porque todos vocês reanimaram o espírito dele. Pois, se eu falei de vocês para ele com orgulho, não fui envergonhado, mas, assim como tudo o que dissemos a vocês era verdade, também se mostrou verdadeiro aquilo que falamos a Tito com orgulho. Além disso, os ternos sentimentos dele por vocês aumentam quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Eu me alegro porque em tudo posso ter confiança em vocês. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da bondade merecida do Criador que foi concedida às congregações da Macedônia. Mesmo sob aflição durante uma grande prova, a imensa alegria e a extrema pobreza deles fizeram transbordar as riquezas de sua generosidade. Pois o que eles fizeram foi segundo seus recursos, sim, sou testemunha de que foi até mesmo além de seus recursos, eles nos suplicavam insistentemente, de sua própria iniciativa, pelo privilégio de dar bondosamente, para participar no serviço de ajuda aos escolhidos. E fizeram mais do que esperávamos, visto que se entregaram primeiramente ao Machia e a nós, pela vontade do Criador. Assim, incentivamos Tito a terminar a coleta da bondosa dádiva de vocês, já que ele havia iniciado esse trabalho no seu meio. Portanto, assim como vocês são ricos em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a diligência e em nosso amor por vocês, sejam ricos também no que se refere a essa bondosa dádiva. Não digo isso como uma ordem, mas para informá-los da diligência de outros e para pôr à prova a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a bondade merecida do nosso mestre Yahshua Machia, embora fosse rico, tornou-se pobre por causa de vocês, para que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. E a esse respeito dou a minha opinião, cuidar disso é para o seu próprio bem, visto que já faz um ano que vocês não somente iniciaram essa obra, mas também mostraram o desejo de fazê-la. Agora, então, terminem o que começaram, de modo que a sua prontidão para agir seja completada segundo os recursos que têm à disposição. Pois, se já existe a prontidão, a dádiva é especialmente aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que a pessoa não tem. Porque não quero aliviar outros e sobrecarregar vocês, mas, por meio de uma compensação, que o excedente que agora vocês têm, supra a necessidade deles, a fim de que o excedente deles, também supra a carência de vocês, e desse modo haja uma compensação. Assim como está escrito: quem tinha muito não teve demais, e quem tinha pouco não teve de menos. Agradecimentos sejam dadas ao Criador por ter colocado no coração de Tito a mesma preocupação sincera que temos por vocês, porque ele não só correspondeu ao nosso incentivo, mas, como tem muito boa vontade, está indo visitá-los por iniciativa própria. Nós, porém, estamos enviando junto com ele o irmão que tem sido elogiado em todas as congregações por causa do que está fazendo pelas boas novas. Não só isso, mas ele também foi designado pelas congregações para ser nosso companheiro de viagem ao cuidarmos dessa bondosa dádiva para a honra do Machia e como prova da nossa prontidão em ajudar. Estamos assim evitando que alguém nos critique com relação a essa contribuição generosa da qual estamos cuidando. Pois cuidamos de tudo honestamente, não somente à vista de Al, mas também à vista dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, cuja diligência comprovamos muitas vezes em muitos assuntos, mas ele agora se mostra ainda mais diligente por causa da grande confiança que tem em vocês. No entanto, se houver qualquer dúvida quanto a Tito, ele é meu companheiro e colaborador a favor dos interesses de vocês, ou, se houver dúvidas quanto aos nossos irmãos, eles são enviados das congregações e uma honra para o Machia. Portanto, deem a eles provas do seu amor e mostrem às congregações o motivo de falarmos com orgulho a respeito de vocês. Segundo Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 9. A respeito do serviço em favor dos escolhidos, não é de todo necessário que eu lhes escreva, pois conheço a sua prontidão e dela falo com orgulho aos macedônios, dizendo que a Acaia já está pronta há um ano,
e o zelo de vocês estimulou a maioria deles. Mas estou enviando os irmãos, para que o orgulho que temos de vocês nesse respeito não se mostre infundado, e para que vocês estejam realmente prontos, assim como eu disse que estariam. Se não, se os macedônios fossem comigo e não os achassem prontos, nós, para não mencionar vocês, ficaríamos envergonhados por ter tido confiança em vocês. Por isso achei necessário incentivar os irmãos a ir visitá-los antes e aprontar com antecedência a sua prometida dádiva generosa, para que estivesse pronta como algo dado com generosidade, e não à força. Mas, quanto a isso, quem semear parcimoniosamente colherá também parcimoniosamente, e quem semear generosamente colherá também generosamente. Faça a cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto nem por obrigação, pois o Criador ama quem dá com alegria. Além do mais, o Criador é capaz de tornar abundante para vocês toda a sua bondade merecida, para que sempre sejam plenamente autossuficientes em tudo, e também tenham bastante para toda boa obra. Assim como está escrito, ele distribui amplamente, dá aos pobres. Sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece abundantemente semente ao semeador e pão como alimento também fornecerá e multiplicará a semente para vocês semearem, e aumentará a colheita da justiça de vocês. Em tudo vocês estão sendo enriquecidos para praticar todo tipo de generosidade, a qual, por nosso intermédio, produz agradecimentos ao Criador, porque esse serviço que estão prestando não somente suprirá adequadamente as necessidades dos escolhidos, mas também se tornará uma abundante fonte de agradecimentos ao Criador. Eles enaltecem o Criador, pois esse serviço de ajuda prova que vocês são submissos às boas novas a respeito do Machia, conforme declararam publicamente, e que são generosos na sua contribuição para eles e para todos. E com súplicas a favor de vocês, eles expressam que os amam, por causa da extraordinária bondade merecida do Criador para com vocês. Agradecimentos sejam dados ao Criador por sua indescritível dádiva.